Dentro de instantes, Tempo e Dinheiro. Apoio LS Tractor, tratores projetados para o hortifruti. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do T&D. No ar, Tempo e Dinheiro. Olá, Brasil! Olá, amigos produtores rurais, de volta com vocês. Muito boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Tempo e Dinheiro. Segunda-feira, 1º de setembro de 2025. Estamos começando o programa com muita alegria, né? Porque os IPs estão aí, nós vamos mostrar. Tem chuvas, choveu no oeste do Brasil, lá no oeste do Mato Grosso, choveu no leste do Brasil, ali no Espírito Santo. Está chovendo no Rio Grande do Sul. Né? Chove no norte do país, mas em o centrão mesmo do Brasil, seco, seco, seco. Mas os IPs estão mostrando, né, que a primavera vem aí. Então nós estamos começando. Vamos começar, primeiramente, pela chuva. Temos 3 informações para começar o programa. Primeiramente, como exemplo da chuva no oeste de Mato Grosso, choveu bem de ontem à tarde para a noite, lá em Campos de Julho, mas choveu tão forte, esse que é o problema. As chuvas virão, como sempre, né, quebrando, né? Lá em Campos de Julho, nós estamos mostrando para vocês que essa é o portal da cidade, essa barra amarela é o portal da cidade que desabou. Tamanha a violência da entrada da chuva. Ali choveu à noite também, perto de Tangará, lá no oeste de Mato Grosso. Mas sempre lembrando, o pessoal vai querer já essa semana lançar semente. O doutor Sementes Alexandre Gazola está dizendo para o pessoal esperar, confirmar se tem 40 milímetros para mais de umidade no subsolo, senão a semente padece da escaldadura. Então, primeira alerta. O segundo alerta, assim, positivo, alerta não, né? Notícia boa, são os IPs floridos, mostrando que a primavera chegou. Veja aí, olha que coisa mais linda que nós temos para mostrar para vocês, né? Tem uma sucessão de fotos. O Brasil está amarelo, verde e amarelo. Essa é a constatação. IPs para todo lado, né? O símbolo do Brasil, né? A árvore símbolo do Brasil, várias espécies de IPs. Estou aqui no meu mato dentro aqui com IPs explodindo. Essa é da minha região, quem fez foi o Érico Poser. Vou mostrar várias fotos do IP. Então falamos de chuva, coisa boa. Falamos de IPs, ótima. Agora nós vamos falar da ignomínia. Ignomínia significa vergonha, né? Uma coisa assim inaceitável, que estamos entrando na semana do julgamento do Jair Bolsonaro, que para nós não passa de uma farsa arranjada. Imagine, né? O advogado do Lula, o Zanin, vai julgar o Bolsonaro? Como assim, cara? E o Alexandre de Moraes? Ele vai ser o relator, ele vai se posar como vítima, vai se colocar como testemunha e vai julgar. Isso, como é que é, Gleidson? É de uma imparcialidade a toda a prova, né? Para a gente acreditar, não passa de uma farsa. E nós vamos perguntar já para vocês o que vocês acham. Nós temos uma enquete sobre isso. Podemos mostrar a enquete, Gleidson? Olha a enquete aí, que é a enquete do nosso programa. Então, a gente sempre abre, a gente coloca a enquete um pouco mais à frente, mas ela está pronta. Você que está no YouTube pode começar a votar. Vocês que estão nas outras plataformas do nosso programa do Tempo e Dinheiro, venham para o YouTube. No celular é mais rápido. Nós estamos com 4 alternativas sobre o julgamento do Bolsonaro. A primeira alternativa, ele terá um julgamento justo, isento. Tá bom. 2, como não há provas, só há indícios, provavelmente ele será inocentado. Aí a terceira colocação é a mais clara. Não, apesar de tudo, ele será inocentado. Então, assim, a primeira é julgamento justo, a segunda, uma dúvida, poxa, não há provas, só indícios. Na terceira, não, ele vai ser inocentado. Há uma esperança. E quarta, o julgamento não passará de uma farsa. Como é que pode o juiz, é uma turma, 5,
O juiz, um deles, advogado do Lula. Outro é a vítima, a testemunha, é o relator e vai julgar. Mas que imparcialidade, que bobagem é essa? Agora, na essência, né, a nossa colocação aqui vai ser sempre por essa. Cadê a prova? Porque hoje o Trump está dizendo assim, as eleições dos Estados Unidos só de papel porque a gente não confia no sistema eletrônico. E o Bolsonaro está sendo julgado porque ele reclamou disso. Ele chamou os embaixadores de outros países lá no Palácio para dizer, olha, eu não confio no que está acontecendo, a gente não tem certeza. Até para comprar um comprimido na farmácia você recebe recibo, agora a coisa mais importante que é votar você não tem recibo, você não tem comprovante. E aí põe o Bolsonaro na cadeia por causa disso? Muito bem. Vamos falar de dinheiro também. Estamos com a situação, como é que é? O dinheiro é o G1. Vamos ver o que fala sobre a questão do dinheiro aí, Sérgio, ou Gleidson. CNN, tarifas e juros. Indústria tem a maior retração em 2 anos em agosto. É a informação da CNN. Por causa de tarifas, por causa dos juros, por causa da gastança do Lula, indústria tem a maior retração em 2 anos em agosto. Parabéns, viva! Parabéns aos que estão realizando esse milagre aí, enterrando o Brasil. E agora o tempo, né, que a primavera está aí, então nós estamos dizendo que setembro começa com calor e ar seco em boa parte do país, semana terá virada de tempo no sul, a chuva está entrando, né? E depois nós temos uma sequência que nós vamos mostrar na nossa editoria de tempo, que o Rio Grande do Sul vai ter o setembro de frio, 3 episódios de frio no Rio Grande do Sul, chuva, frio, enquanto que aqui a gente espera as chuvas, né, pelo dia 9 aqui no Mato Dentro, mas chuvas boas mesmo, plantadeiras só no final de setembro para o começo de outubro. Como é que está São Paulo hoje? Vou perguntar para Sérgio Braga. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, João Batista. Boa tarde a todos que nos acompanham nessa edição do Tempo e Dinheiro. 23 graus agora, está uma temperatura agradável, mas começa a partir dessa semana aquela virada do tempo. Finalzinho de semana ainda foi um pouco mais agradável, madrugadas ainda frias, agora a temperatura começa a subir e deve ter pelo menos o início desse mês de setembro com um tempo bem mais seco, destaque inclusive da própria Folha de São Paulo. A primeira semana de setembro deve ser quente, já está esquentando e seca, começa a esquentar e começa a secar também. Volta aquela condição de baixa umidade do ar, daqui a pouquinho a gente volta falando também sobre as condições no miolo do Brasil, enquanto que nos extremos, como você mesmo disse, tem chuva prevista para esses próximos dias. Fora o frio que você vai citar daqui a pouquinho, João. Muito bem, Sérgio, o mundo todo vai estar de olho em Brasília, lá no STF, no julgamento, na primeira turma dessa farsa, e nós vamos ter aqui a presença do cientista político Paulo Moura, do Dextra, para falar quais são as expectativas. Mas é um julgamento, tem defesa. Será que nós não estamos legitimando essa farsa? É a minha pergunta para o Paulo Moura daqui a pouco. Daqui a pouco a gente volta com mais informações sobre esse julgamento. Vamos direto à bandeira do Meu Brasil, que sempre serve de nosso estímulo para abrir o programa aqui, para dar um entusiasmo, porque nós estamos sempre acreditando que nós vamos vencer. O Brasil vencerá, e eu digo isso com o apoio, principalmente, dos meus amigos produtores que estão aqui conosco no Tempo e Dinheiro, sustentando o Brasil. O Brasil está sendo sustentado pela teimosia dos produtores rurais e com eles, esse apoio, com essa certeza, a gente pode dizer que o Brasil vencerá, apesar deles. Dito isso, Gleidson Ricardo, nosso editor, vamos em frente com Tempo e Dinheiro no ar. Primeiro de setembro, setembro chegou, a primavera chegou, as boas notícias chegaram, apesar de Brasília. Por isso, com muito entusiasmo, vamos em frente. Sejam todos bem-vindos a essa edição do Tempo e Dinheiro, e 1º de setembro de 2025, segunda-feira, e direto para os destaques dos nossos especialistas, começando pelo Flamir Brandalize. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro, segunda-feira, 1º de setembro. Hoje é feriadão nos Estados Unidos. Os americanos comemoram o Dia do Trabalho hoje. Já vamos comentar essa diferença que tem. E com isso não tem operação no mercado financeiro, não tem Bolsa de Chicago. Tudo começa a operar amanhã, na terça-feira. E aqui no Brasil,
Aqui no Brasil, os mercados de balcões, principalmente balcões, estão nos níveis de sexta-feira à tarde, com a leve melhora em relação à sexta-feira da manhã, que fechou em leve alta aí nos balcões. 50 centavos melhor aí, boa parte. No mercado de lotes Porto, muito acomodado. Os exportadores estão esperando aí a volta do feriado americano. E temos aí as notícias das culturas de inverno, né, João Batista? Vamos comentar aí o que está saindo nos campos. Tem até vídeo nosso aí com relação à cultura do inverno. Tudo isso daqui a pouco no Tempo e Dinheiro. Esperamos você. O destaque é a chuva voltando ao Rio Grande do Sul nessa semana e deve incomodar. Santa Catarina e Paraná um pouquinho mais tarde. Detalhes na previsão. Bom, o mercado do boi gordo começa focando as negociações, exportações, consumo interno, com recebimento de salários. No mês de agosto, até que fechou no positivo, quase 5,5% de alta para o indicador CPE-Esalq. Reposição foi um pouquinho mais tímida a recuperação, mas mesmo assim subiu 2,72% a média de Mato Grosso do Sul. Agora, foco das atenções nesse mês de setembro. Daqui a pouquinho a gente coloca as cotações do mercado futuro, mas lembrando que amanhã é feriado nos Estados Unidos, mas é comemorado hoje, porque é antecipado para a primeira semana ou para a primeira segunda-feira do mês de setembro nos Estados Unidos. Dia 2, o feriado do trabalho nos Estados Unidos, mas foi antecipado para essa primeira segunda-feira de setembro. Não há negociações com a soja, não há negociações com café, nem Chicago, nem Nova York, mas vamos lá, vamos só na tela relembrar o que aconteceu na última sexta-feira. Petróleo e ouro continuam operando normalmente, tá? Agora, soja, sexta-feira, 0,45 de alta, a $10, 52,75. Milho negociado a $4, 19,25. 2,26 de alta, sexta-feira. Trigo a $5, 33,75, 0,90 de alta. O café a 386,10. Açúcar a 16,37, algodão a 66,54, tem aí operações normais com o online, né? Com petróleo a $64,76 o barril em Nova York, alta de 1,17%. Não para o petróleo de negociações mesmo com feriado, assim como o ouro, que bate uma nova máxima, $3.545, mais 50 por onça Troy, alta de 0,83%. Quanto ao mercado cambial aqui no Brasil, negociações aí diante dessa falta de liquidez no mercado internacional, está aí uma alta de 0,21%, liquidez por causa do feriado nos Estados Unidos. R$ 5,44 mais 15 vale R$ 1, ou vale $1, né? R$ 5,44 mais 15. E o índice Bovespa, Gleidson, ações negociadas lá na B3, está aí com queda de 0,17%, está meio embaçado, mas aos 141.188 pontos, ou 141.180, tem queda de 0,17%. A soja, só mais uma vez, né, sempre é bom ressaltar qual foi o desempenho da soja na última sexta-feira. Vamos dar uma olhadinha, está aí, $10, 52,75, subiu. O café em Londres, dá uma olhadinha também no café. Agora sim, o café segue mais um dia de alta, uma alta um pouco mais moderada, 0,15%. O Robusta, $4.815, segue em alta para o vencimento novembro, assim como demais posições. Só lembrando, mais uma vez, não há negociações hoje em Nova York, por causa do feriado por lá. Café sexta-feira, essa cotação de sexta-feira, 386,10, alta de 2,28%, portanto, amanhã deve ser um dia de correção no mercado, tanto de Chicago quanto de Nova York, por causa desse feriado. Bom, de qualquer forma, o mercado do boi gordo segue nesse momento lá na B3. Vamos dar uma olhadinha nas negociações com boi gordo, todos do lado positivo, uma alta moderada também, 0,06% para a arroba negociada para o setembro a 317,45, é o mês corrente. Outubro a 323,65, 0,09% de alta. Novembro, 329, mais 5,014 de alta. E o dezembro a 331,45, 0,11 de alta. 3 praças subiram, 3 apresentaram queda nesse primeiro dia útil do mês de setembro, segundo a Scott Consultoria. 307,50, arroba para São Paulo, Barreto, Araçatuba, boi comum já descontado a prazo. Santa Catarina, 310,50. O Maranhão, oeste do Maranhão, 282,50. Triângulo Mineiro, 290,50. Daqui a pouquinho mais informações
sobre o mercado do boi gordo. Tem o Tiago Bernardino comentando a abertura desta semana, deste mês, no mercado direto de Piracicaba, direto do CPE, João Batista Oliveira. Mas, enfim, né, em síntese, segunda-feira, abertura da semana, com o mercado de lado. Por que o mercado está de lado? Porque não tem as bolsas dos Estados Unidos. As locomotivas, o centro dos negócios do mundo, estão em feriado hoje. Mas serve muito bem como exemplo para gente que tem administrado por um cara que quer nos levar a brigar com a locomotiva, quer fazer com que a gente fique na frente da locomotiva, achando que a luta pela soberania vai dar trazer alimentos, né? Trazer arroz e feijão para o povo brasileiro. Muito pelo contrário. Como exemplo, então, hoje, imagine que é só um feriado, né? As demais bolsas do mundo estão operando de lado, como a B13, etc. Imagine se o Brasil cair, como de fato está sendo julgada, na tal da seção 301, que são os critérios, tal do compliance, do sistema de tarifas e comércio dos Estados Unidos. Nós estamos só na lei Magnitsky, todo mundo só fala nela. Esqueceram da seção 301, que a gente pode ser alijado dos comércios, do setor financeiro, inclusive dos bancos. Imagine, tudo paralisado. Então, assim, isso que a gente tem hoje, que a gente não consegue negociar, não tem parâmetro nas negociações, só porque é feriado lá, imagine se os americanos cortarem os acessos, né, para nós continuarmos trabalhando. Por exemplo, não vai ter celular, não vai ter WhatsApp, não vai ter o programa O Tempo e Dinheiro, porque a meta pode ser cortada. E o Lula diz que não, ninguém quer negociar com os americanos, queremos arrumar novos mercados. Cadê, Lula? Larga de ser cruel com o povo brasileiro, é disso que se trata. Então, como também nós estamos entrando na semana do julgamento e o Trump está prometendo bater mais tarifas em cima de nós, tudo pode acontecer nessa semana. Por isso que toda atenção a esse julgamento que começa amanhã, que a gente está deixando muito claro que não passa de uma farsa, e também as concentrações que vão acontecer, que a gente estava prevendo acontecer no dia 7 de setembro, feriado, grandes manifestações previstas para o 7 de setembro. Começaram ontem lá em Brasília, em frente ao condomínio onde mora o Bolsonaro, que ele está preso, dentro de casa, mas preso. Veja um trecho das manifestações que aconteceram, lideradas pelo o ex-desembargador Sebastião Coelho, que não admite a prisão do Bolsonaro, e as pessoas foram atrás fazendo uma passeata ruidosa ontem em Brasília. Veja um trecho. Verdade, e nós podemos também fazer parte dessa história. Não vamos assistir do sofá, vamos participar dessa história. Tá bom? Então daqui 20 minutinhos a gente vai estar preparando para cá. O Planalto está cercado, o Alexandre de Moraes mandou botar cercas, mandou botar polícia lá na frente da casa do Bolsonaro, queria colocar dentro da casa, mas não chegaram a tanto, né? Não chegaram a tanto. Mas quem for visitar o Bolsonaro, como a senadora Damares, ela já foi avisada que ela pode entrar sim, vai orar lá com o Bolsonaro, mas quando sair o carro dela vai ser vistoriado, né? Vamos ver se no porta-malas o Bolsonaro não está lá dentro. Gente, é ridículo. Percebam como eles são tão baixos, chegaram ao ridículo a esse ponto. Só faltava colocar o soldado dentro, né? O polícia dentro da casa do Bolsonaro, só faltava isso. Mas não se esqueçam, esse julgamento de amanhã, que vai ser uma farsa, vai, claro, redundar na condenação do Bolsonaro. Daqui a pouco eu vou perguntar para o Paulo Moro, nosso cientista político, lá do Dextra, sobre se o julgamento com defesa não vai estar legitimando uma farsa. Essa é a pergunta já. Estamos também perguntando para você, nós estamos uma enquete no ar, vamos fazer a primeira parcial. O que vocês acham desse julgamento que começa amanhã? Vai até o dia 13, dia 12, parece. Vai se alongar, né? Então, vamos fazer uma parcial da enquete aí, Gleidson, como é que nós estamos? O pessoal já está votando? Primeira parcial, 277 votos.
Estamos colocando 4 alternativas, né? Não vai ser um julgamento legítimo, João Batista, você está falando bobagem, deixa disso, tal. Então, o Bolsonaro terá um julgamento justo, isento, 3%. Não há prova, só indício, 10%. Ele será inocentado, ninguém acredita, 2%. O julgamento será uma farsa, 85%. Claro, é tão evidente assim, até as criancinhas da escola sabem que isso é uma armação, uma vingança do Lula com o compadrio desses juízes do STF, que não foram eleitos por nós, né? Não são juízes, são advogados, só tem o Fux lá como juiz. Enfim, uma farsa total, e o mundo vai estar olhando, e o Trump também, principalmente o Trump, e a gente pode ter muitas consequências negativas desse julgamento farsesco. Dito isso, vamos às notícias de hoje do agro, com base nas notícias agrícolas. Sérgio Braga. Soja CPEA, mercado fecha agosto com negócios enfraquecidos e preços caem. Feijão CPEA, preços encerram agosto em direções opostas. Milho, cotações seguem firmes em boa parte das praças em todo o Brasil. Mandioca CPEA, oferta restrita eleva as cotações no mês de agosto. Batata CPEA, agosto se encerra com cotações em baixos patamares. Vargem Grande do Sul deve ter ritmo forte de colheita neste mês de setembro. E agora, as principais manchetes da política e da economia no mundo e aqui no Brasil. Sérgio Braga, é com você. Na Gazeta do Povo, terremoto de 6.0 na escala Richter no Afeganistão já deixou mais de 800 pessoas mortas e 2.000 pessoas feridas. Na Revista Oeste, Hamas declara que utiliza reféns como escudos humanos. Porta-voz do grupo afirma que os cativos estão expostos aos mesmos riscos que correm os terroristas. Do G1, Trump diz que vai assinar ordem para mudar regras nas eleições nos Estados Unidos. Apenas cédulas de papel. O presidente também prometeu restringir o voto pelo correio e disse que vai criar uma identidade para cada eleitor. Da Gazeta do Povo, aliado de Bolsonaro, José Antônio Casti, lidera a disputa presidencial no Chile. Da Folha de São Paulo, Banco do Brasil paga maior bônus a funcionários de estatais, como PLR, lucros e resultados de até R$373 mil. 6 companhias do governo federal repassaram mais de R$100 mil a empregados. Na Revista Oeste, em 12 estados, há mais pessoas que recebem Bolsa Família do que trabalhadores com carteira assinada. No Maranhão, a situação é mais grave. 669 mil empregos formais contra 1.200.000 do benefício. No Jornal Globo, ataque hacker à empresa que conecta bancos ao Pix desviou mais de R$600 milhões. Foi o segundo episódio em 2 meses contra o meio de pagamento do Banco Central. A Polícia Federal investiga o caso e, para analistas, é preciso reforçar a supervisão. Do Poder 360, STF confirma a anulação de provas contra Paulo Bernardo na Lava Jato. A decisão sobre ex-ministro de Lula e Dilma teve 3 votos favoráveis e 2 contrários. Nossa, é uma vergonha em cima de vergonha, né? Bom, enfim, as pessoas estão se manifestando, estão protestando contra essa farsa, com essa encenação, com esse governo corrupto, que só tem um lado, a justiça também, que não é mais justiça, só tem um lado, as manifestações estão aí, a gente mostrou ontem em Brasília, certamente vão ter muitas amanhã, as pessoas de direita, principalmente os conservadores, estão hasteando bandeiras nas suas casas, nas suas propriedades, para protestar sobre o que está acontecendo aí, e vamos assim até o dia 7 de setembro, quando a gente conta e temos informações de grandes manifestações. A Folha está dizendo que para mim, eles chegaram à baixeza, à ignomínia de imaginar colocar policiais dentro da casa de Bolsonaro, que está preso sem celular, tal.
E aí eles estão querendo botar câmeras no fundo da casa do Bolsonaro sobre a suspeita de que ele pode pular o muro no fundo da casa dele. Coitado, tá? O livro do Augusto Nunes, esse livro aqui que eu recebi da Revista Oeste, conta a história que não está relatado oficialmente, nem mesmo pelos gravadores, aquilo que o Augusto Nunes viu quando entrevistava os presidentes. Com o Bolsonaro, eu fiz sobre os outros demais presidentes, sobre o Lula, ele não tem pejo, ele vai direto ao assunto. Para ele, o Lula é um farsante, um vigarista e ladrão. É assim que o Augusto Nunes trata o Lula. E com relação ao Bolsonaro, uma revelação. O Bolsonaro conta para ele que a facada do Adélio, né? Por que o Adélio está separado? Ninguém ouve o Adélio. Essa é uma pergunta que o Augusto faz. Diz o Augusto Nunes que o Bolsonaro conta para ele que na facada do Adélio, um profissional, ele não só enfiou aquela lâmina até o fundo, como ele virou a lâmina. Sabe aquele profissional assassino? Para não ter dúvidas, enfiou e virou. Muito bem, sim, mas o Alexandre não chegou à ignomínia de botar policiais dentro da casa do Bolsonaro. Mas o julgamento começa amanhã e a Folha está destacando que no julgamento de Bolsonaro, as defesas reclamam do método do Moraes em processo que a Folha chama de trama golpista. Cadê a prova, hein, Folha? Né, você desce, é isento, né? Só que desce para o lado esquerdo. Cadê as provas? Mostram as provas, né? Indícios, diz que. A gente inventa 3, vocês inventam um monte. Cadê a prova, Folha de São Paulo? Uma farsa, eu diria, né? E no Estadão, a manchete do Tarcísio, que caso seja eleito, diz que o primeiro ato dele será dar o indulto a Bolsonaro. É o primeiro dado. Tomou posse, Tarcísio diz que tomando posse, a primeira atitude dele é dar o indulto ao Bolsonaro. Vamos fazer mais uma prévia da enquete, Gleidson? Estamos perguntando para você que está conosco aqui no YouTube, você que está em outras plataformas, venha aqui para o YouTube, no celular, enquanto puder, né? No celular você vota rápido. Nós estamos perguntando sobre o julgamento do Bolsonaro. Ele terá um julgamento justo e isento? Ou não aprova somente indício, como eu acabo de dizer, e com isso, alternativa 3, ele será inocentado, uma esperança? Mais 4, que é a opção que está todo mundo votando aqui, o julgamento não passa de uma farsa, não passará de uma farsa. Nesse instante, nós estamos com 386 votos, o julgamento justo e isento, 5%, não aprova, só indícios, 10%, será inocentado. Ninguém tem esperança nenhuma. 2% porque 84% consideram que o julgamento que começa amanhã não passará de uma farsa e vai trazer consequências terríveis para esses pretensos julgadores isentos, como eles se autodeclaram. Todos serão julgados pelo tempo e pela história. Não esqueçam disso. Sérgio Braga. Vamos aproveitar, portanto, João, 1º de setembro, vamos à previsão do tempo para esse mês em todo o Brasil. Com destaque do Climatempo, falando sobre setembro, que começa com aumento de calor no Brasil e as temperaturas em torno de 40 graus poderão ser observadas nos próximos dias em locais como a região centro-oeste, o miolão do Brasil, também no Pará, Tocantins e algumas áreas do interior do Nordeste. Já o site Terra fala sobre essa primeira semana de setembro, que será marcada por mudança climática no Rio Grande do Sul. Uma nova frente fria avança sobre o território gaúcho, levando instabilidade. A Defesa Civil emite alerta para algumas regiões do estado. E do G1, falando sobre o calor intenso, também ressaltando esse mesmo início de setembro, marcam o início de setembro no estado do Paraná, segundo a CIMEPAR. Marca o retorno, portanto, também das chuvas no estado, segundo o Instituto. E tem um vídeo mostrando sobre o granizo que teve em Mato Grosso. Chuva e granizo, exatamente entre Tangará da Serra e Campo Novo do Parecis. Quem mandou esse vídeo para a gente foi o Mário Mariano, né, analista, operador, amigo aqui do Tempo e Dinheiro, do grupo Amigos da Soja. Veja só o que ele registrou. Aí ela aí, ó. Domingão.
7h30 da noite. Tá chegando. Estrada da Fazenda Colorada aqui. Aí também tem o Espírito Santo com chuva registrada lá em Barra do São Francisco. Olha só esse registro. É uma sinfonia para o produtor, sem dúvida nenhuma, né? Para o campo. Bom, vamos aproveitar e dar uma olhadinha no mapa do IMET, mostrando a situação das chuvas em todo o Brasil. Chuva concentrada em uma extensa faixa na região oeste do Brasil, principalmente na região norte, alguns estados, como também parte do Mato Grosso, Acre, mostrando que Mato Grosso do Sul se estende uma faixa de chuvas também pesada sobre o Rio Grande do Sul, nessa nova frente fria que se aproxima. Parte do litoral do Espírito Santo, também do Nordeste e o miolão do Brasil com tempo seco nesse momento. Vamos também ao mapa em tempo real, satélite em tempo real, mostrando essa faixa intensa de umidade sobre o sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Paraná, também Santa Catarina, parte do Mato Grosso do Sul, muita umidade na região norte e essa frente fria tem levado e está com previsão de muita chuva pesada sobre o sul do Brasil, principalmente com esse alerta do Rio Grande do Sul. Vamos agora à previsão para os próximos 7 dias, com o apoio do IMET. Vamos dar uma olhadinha nessa previsão? A previsão do tempo vai desta terça-feira, dia 2, até a próxima segunda-feira, dia 8, com chuva se aproximando da região oeste do Rio Grande do Sul, tomando boa parte do estado, também Santa Catarina, parte do estado do Paraná, chuvas concentradas no litoral do sudeste, do nordeste e norte do Brasil. Brasil Central continua com condição de clima seco e altas temperaturas a partir do dia 4. Na sexta-feira, dia 5, as chuvas seguem intensas sobre o Rio Grande do Sul, parte do Mato Grosso do Sul, e se aproximam também com intensidade de Santa Catarina, tomando boa parte do estado, parte também da região sul do estado do Paraná, litoral do estado de São Paulo. Nordeste continua com chuvas localizadas na faixa litorânea, norte do Brasil com muitas chuvas a partir do próximo dia 6, sábado, e o Brasil Central com tempo seco e altas temperaturas. No começo da próxima semana, no dia 7, domingo, as chuvas seguem voltando com certa intensidade ao sul do Brasil, Rio Grande do Sul, parte do estado de Santa Catarina, parte do estado do Paraná, litoral sul, do extremo sul de São Paulo, e Brasil Central continua com condição de clima seco e altas temperaturas. No norte do Brasil, com chuvas intensas, e a faixa do Nordeste, litoral Nordeste, também com muita chuva nesse período. Vamos à Serra Catarinense com Ronaldo Coutinho. Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde. E vamos aqui, ó. Nos próximos 5 dias, começamos setembro já. Está começando aqui, ó. A chuva ganha corpo aqui no Rio Grande do Sul, todo o estado, com chuvas aí de 50 a 100 milímetros, principalmente aqui no centro-oeste. Em Santa Catarina e Paraná, mais ali na quinta, sexta-feira. Tu vê que o Paraná é o que menos chove, principalmente o norte. Nessa grande área aqui do país, tempo seco. No litoral aqui, desde São Paulo até o litoral do Nordeste, sol, nuvens e chuva. Aqui é pouquinha coisa. Um pouquinho mais aqui no Espírito Santo e principalmente aqui entre Recife e Salvador. Recôncavo Baiano tem um pouco mais de chuva. Até alguma coisinha aqui no sertão de Pernambuco, alguma coisinha no Ceará, mas pouco. E aqui no norte do Brasil começa a aparecer chuva, Amazonas, Acre, Rondônia e oeste aqui do Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. No Pará e Amapá pouco, Roraima um pouco de chuva. Na primeira quinzena de setembro a chuva ganha corpo aqui, ó. Começa a aparecer a chuva, já indicando aquilo que a gente vem falando. A chuva chegando cedo aqui, ó, no centro-oeste do Mato Grosso do Sul, Acre, Rondônia. Começa a aparecer as primeiras chuvas no sul, sudoeste do Goiás, aqui ó, no Triângulo Mineiro, sul de Minas, São Paulo. Começa a vir aos pouquinhos a chuva nessa primeira quinzena. Até algum arzinho de esperança aqui no Tocantins e Goiás. E chove bem aqui no litoral do Nordeste e indo até o Sudeste. Na anomalia nós temos o quê? De 15 dias. Ainda fica abaixo do normal nessa grande área, porém
se pegar só o final ali do dia 8, 9 de setembro até o dia 15, boa parte disso aqui se transforma em anomalia normal ou até um pouco positivo. Aqui no sul fica mais acentuado o Rio Grande do Sul, que pode ter algum transtorno por excesso de umidade. E também começa a melhorar aqui no oeste da Amazônia e continua bom aqui nessa parte do Nordeste. Agora nós vamos ter mais para calor nessa faixa central aqui do país, pegando aqui o sul, ó, começa a esfriar aqui no Rio Grande do Sul. Vamos ter um pouquinho de calor agora no sul nessa segunda, terça e quarta. Na quarta-feira já cai aqui, na quinta-feira cai em Santa Catarina, na sexta cai também no Paraná. E no fim de semana o frio também vai chegando aqui no centro-sul do Brasil. Está indicando que essa primeira quinzena de setembro puxa mais para o frio, de vez em quando está colocando um frio forte, chegando agora no final dessa semana e principalmente semana que vem. Se vamos ter ou não geada, previsão ali na quarta, quinta já fica mais detalhado, eu acho que mais para a semana que vem. Essa primeira etapa é um frio mais úmido, mais doído. Para quem quer fazer ainda quebra de dormência nas maçãs, variedades tradicionais, hoje talvez seja o último dia para fazer hoje e ainda ter pelo menos 2 dias de temperatura alta, porque depois vai cair a temperatura, esfria no Rio Grande do Sul na quinta, em Santa Catarina, e na sexta nas outras áreas de produção. Aí assim já perde efeito. E aqui está indicando a entrada do ar frio aqui no centro do continente. Aqui calor, máximas de 34, 38 e fresquinho aqui, ó. O pessoal imagina que não faz frio. Na Bahia tem locais aqui que pode chegar a 10, 15 graus de mínima. E aqui também por causa da chuva. Então vão acompanhando a gente aqui, nós e no Tempo e Dinheiro. Se inscrevam, dêem um like, compartilhem. E voltamos amanhã. Daqui matéria Ronaldo Coutinho. O Vanderlei de Rio Brilhante está exausto. Está chovendo, João Batista, exaltado. Está chovendo aqui em Rio Brilhante. Muito bom. Que beleza. Tomara que fique, hein? O pessoal do café está muito preocupado, porque deu uma chuvinha aqui no sul de Minas, no Espírito Santo. Isso vai fazer a florada aparecer. Os ipês estão aí. O problema é a continuidade da umidade para fazer com que as flores não caiam. Tá? Lembrem-se, né? Aqui eu tenho um ditado aqui no Mato Dentro que diz que a flor do ipê não cai em terreno molhado. Então, segura aí. Muito bom. Olha, eu vou falar mais de tempo já com o Vlamir Brandalize. Deu até arco-íris lá em Curitiba para o Vlamir mostrar para nós. Mas rapidão, uma lembrança aqui do pessoal para entrar no nosso clube. Lá tem todas as informações que você pode exigir para ter um bom trabalho, um bom andamento nos seus negócios. Você que é um profissional do agro, entre no clube. É uma comunidade com 15 grupos. Tem informação para tudo certinho, tudo editadinho, política, economia, sustentabilidade, soja, arroz, feijão, café. Então. Entrem lá. Seja um associado do clube, seja um sócio do clube, um assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Com isso, você nos ajuda a sustentar o Tempo e Dinheiro e, em troca, nós lhe damos o melhor serviço do agro brasileiro. Telefone para você entrar no clube, 199-9813-2915. 199-9813-2915. Você manda uma mensagem de WhatsApp para a dona Leia da Luz, ela está lá, vai te colocar dentro do clube. E você tem 7 dias grátis para experimentar e comprovar o que estou dizendo. É uma alegria para quem entra, a pessoa fica muito feliz. Né? A dona Eliette, lá... Cadê a dona Eliette? Nossa, quanta gente aqui, peraí. Cadê a dona Eliette? A dona Eliette Santos, lá de Minas Gerais, olha o café com devoção e ela precisa dessa informação, está muito feliz. Então faça como a dona Eliette, entre no clube e seja um produtor rural mais bem informado do meu Brasil. O pessoal que está votando aí na nossa enquete, lembre-se, tem a enquete dentro do YouTube. Não é para votar fora, né, nas mensagens, é dentro da enquete. Tem muita gente votando fora aí, a nossa enquete. Como é que está aí? 507 votos já. Julgamento do Bolsonaro, justo, né? É justo? Será justo? Deixa eu clicar aqui. Será justo? 5% não aprova, 10%. Será inocentado 2%. Uma farsa, 82%. Manifeste, ponha a sua opinião para que mais pessoas saibam o que está acontecendo com o nosso Brasil e qual é a opinião de quem está no agro e nos assiste aqui pelo Tempo e Dinheiro. Voltamos já depois do intervalo com o Brandalize analisando esse dia sem Chicago. Hein? Imagine, né? Seria um caos, né? Voltaríamos à Idade da Pedra se permanecêssemos sem as bolsas e sem
as tecnologias americanas. No instante só, a gente volta já. Tem uma dica para você melhorar o seu negócio. Consórcio LS Tractor. Venha saber mais. Se você está querendo investir na sua produção, eu tenho uma dica. Faz um consórcio da LS Tractor. Você vai programar a sua compra sem juros e até 120 meses para pagar. Então passa lá na concessionária LS Tractor para conversar com o pessoal. Aí com certeza você vai dar show. LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. Essa revolução o Altamiro Gomes está trazendo para o setor de hortaliças. A revolução vai ficar, João Batista, no seguinte: no curto espaço de tempo de produção, o baixo custo de produção, porque muitas vezes o produtor acaba fazendo um investimento muito alto nos químicos e pouco aproveitado pela planta. E com isso nós vamos equivaler custos. Isso é uma revolução na questão do uso dos químicos. Nós reduzir o uso do químico, mas deixar ele mais disponível para a planta e com menor custo para o produtor, aumentando a produtividade. Essa é a essência dos produtos da Lotus. Essa é a essência do produto base da Lotus, que é o Lotus Premium. Muito bem, aproveite então, senhores, a experiência da Lotus. Entre em contato com a Lotus, o telefone está aqui nesta tela para você entrar em contato com o Altamiro Gomes. Vive o Brasil, tempo e dinheiro e Lotus Biosoluções na parceria aí. E vamos em frente. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. De volta com vocês, edição do Tempo e Dinheiro desta segunda-feira, início da semana, portanto, 1º de setembro de 2025, e começamos sem as bolsas, hein? Se não tivesse essa tecnologia, se me tirarem essa tecnologia, não vai ter programa. O Brasil, no comércio, volta lá para as pedras, Idade das Pedras, né? Vai lá para a caverna. Bom, tomara que isso... Não pode ser, né? Não pode ser. Né? Mas vamos em frente. Vamos já posicionar os preços, como é que pararam os preços da soja na sexta-feira. Terminou a sexta-feira com alta de 4,75 no vencimento novembro, o contrato da soja lá em Chicago, 10,52, portanto, leve alta, né? E retoma só amanhã o mercado. Retoma essa noite, eu vou perguntar isso para o Flamengo. Parece que a Bolsa começa hoje à noite. Não, é dia do trabalho, só amanhã mesmo. Dia do trabalho lá, isso é sagrado para eles, né? Vamos ver os 4 principais vencimentos, como é que pararam. Sem cotações, mas no Brasil tem B3? Não, tem. Setembro parou com 10,37, março 10,87. Ok. Vamos aqui na B3, sem cotação, zerou, beleza. Então vamos ao Vlamir Brandalize, porque tem poucos negócios também acontecendo no Brasil. Idade da Pedra, sem Chicago, como é que você vai negociar? $100? Como é que você vai negociar? É só o Lula mesmo para ter essa ideia de jirico. Vamos lá. Notícias da soja com o Vlamir Brandalize. Notícias da soja com Vlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Com Vlamir Brandalize, a primavera chegou. Chegou aí em Curitiba? Boa tarde. Boa tarde, João Batista. Chegou, Florida, minhas árvores lá no interior aí, pessegueiro, ameixa, tudo florido. Tá bonito, João Batista. Mais bonito tá o meu mato dentro aqui com os ipês, vou mostrar já já. Mas sempre você é diferente, né? Você ganhou um arco-íris aí em Curitiba. Mostra aí, Gleidson. Olha, Curitiba aqui nesse horário das 5 da tarde,
Caiu um nevoeiro com uma garoinha. Olha o arco-íris. O arco-íris aqui, ó. Pegando os prédios, ó. Olha que beleza. Sou eu, Mica. Descendo aqui, ó. Olha, esse é o arco-íris aqui, ó. Olha que beleza. Arco-íris, descendo ali no moinho. Não, sou eu, de Nadeia. E lá do É um cara privilegiado, hein? Se conseguiu um arco-íris, só para fazer inveja, né? É, arco-íris completo diz que dá sorte, João Batista. Começamos aí com sorte, ó. Estamos de verde hoje para começar o mês da primavera, da safra que começou a ser plantada no Paraná. Hoje já é liberado aqui no Oeste Paraná, parte do Paraná, plantio da soja. Já está encerrado o vazio sanitário e começamos uma nova temporada. E o produtor tem que se motivar para colher bem, alta produtividade, controle de custo, controle de qualidade. E vamos em frente, João Batista. Vamos! Supera, bom, a gente vai mostrar as chuvas. A gente vai mostrar as chuvas daqui a pouco, nós vamos falar do mercado, né? Mas antes, só a manchete do Notícias Agrícolas, para pegar a carona do que o Vlamir falou. A Carla Mendes, lá no Notícias, está dizendo que o plantio da soja começa mais cedo esse ano no Brasil. O vazio sanitário acabou ontem, né? E o mercado em Chicago vai sentir pressão. Aí o Vlamir vai contar sobre o mercado. Pressão de quê? Por ausência da China, é isso, Vlamir? Olha, principalmente essa, né? Porque a China até agora ainda as negociações estão andando em paralelo ali com os americanos e nada de confirmação, né? Então, enquanto tiver isso, o mercado de Chicago vai seguindo buscando outros fatores. E nas últimas semanas a soja em Chicago acabou pegando carona, hora com farelo, hora com óleo. E agora a safra americana vai evoluindo, né? No relatório de amanhã, né? Hoje não tem relatório nos Estados Unidos de lavouras, porque é feriadão. E amanhã sai o relatório do como é que está andando a condição de plantio e tem provavelmente avanço nas áreas de maturação. Então, na próxima semana, já vamos ter as primeiras colheitas de soja americana. Então, isso também influencia, mas eles vão começar a olhar mercado brasileiro, sabe, brasileiro, João, porque de agora em diante o clima vai interferir também. Agora o clima brasileiro é mercado climático da América do Sul e do Brasil principalmente, e vai começar a influenciar, porque o plantio já começou no Paraguai, né, como a gente mostrou semana passada, e agora começa a andar aqui no Brasil. Vamos ver como é que vai ser, né? Mas o feriado hoje, João Batista, sabe por que é o feriadão lá? Dia do trabalho, né? Isso é... Dia do trabalho. Dia do trabalho. O dia do trabalho no mundo, na maioria dos países, é dia 1º de maio. Mas nos Estados Unidos eles comemoram na segunda semana de setembro. Porque a primeira semana de setembro normalmente é verão, calor. E eles comemoram porque em 1894 eles gostavam de fazer os piqueniques nesse período e automaticamente se oficializou como feriado do Dia do Trabalho americano, porque até lá eles não tinham feriado nenhum de Dia do Trabalho. E nos Estados Unidos é o dia do barbecue, João Batista. Eles gostam de comer a costelinha de porco com barbecue, sabe? Aquele molho doce. Eu não sou chegado a barbecue. Nem eu. Mas a costelinha de porco vai bem, mas o molho barbecue eu deixo para os americanos. Deixa para lá. Bom, vamos falar de chuva, vamos começar de início do plantio, mas vamos fechar. Então, assim, aliás, vamos fechar, né? Aproveitando a palavra fechar, né? Branda, você já pensou se o Trump fala assim, não, vamos botar, além da Magnífica, vamos colocar o Brasil, eles estão colocando o Brasil na seção 301. Só vamos comprar coisas do Brasil, só vamos aceitar fazer negócio do Brasil dentro dos padrões americanos. Se o Brasil quiser continuar com a vida do jeito que eles estão levando, isso é problema dos brasileiros. Para nós, só dentro dos nossos padrões, que chama-se compliance, é a tal da 301. A 301, nós vamos cair lá dentro. Caindo lá dentro, seria a volta ao retorno para a caverna. Nós vamos, né, sem internet, sem WhatsApp, sem a Meta, sem o YouTube, sem o João Batista. Muita gente vai dizer, sem o João Batista. Não, mas a maioria gosta de nós. Já pensou, cara, você voltar à Idade da Pedra, Vlamir? João Batista, eu estava olhando lá no interior, lá eu tenho um museu, e eu estava vendo, e você comentando isso, eu estava olhando lá, eu tenho uns 2, 3 aparelhos de fax. Lembra que existiu isso? Fax. O fax.
Naquela época antiga, a gente mandava as informações, os nossos comentários para os clientes no fax, porque antes do fax era o Telex. Mas o Telex ele não durou muito tempo, depois veio o fax e a gente ficava passando o fax. Eu lembro que quando a gente abriu o escritório, tinha que passar o fax da meia-noite em diante por causa da tarifa do telefone. E eu estava olhando no fim de semana, vai que o Trump dá uma pegada e nós temos que voltar na era do fax, que daí vai ser as linhas telefônicas normais de fio, né? Acaba a tecnologia de ponta aí, que hoje é fibra ótica, antena de 5G, essas coisas do sistema moderno de comunicação, o próprio sistema do Elon Musk aí, da anteninha, né? Do Starlink. Que coisa, João Batista! E o pessoal em Brasília quer jogar de frente, bater de frente, né? No tempo do rádio da avó Batistina, porque a gente só tinha informação no radião da avó Batistina, aquele móvel, né? Zenit. O pessoal aqui do café usava o rádio, pegava a informação do café de Nova York, eu via lá, tal, um deles traduzia, e aí passava para o outro. Claro que antes ele negociava, né? O segredo. Mas que bom. Também, assim, tem também a ferramenta acho que serve para o Lula, sinal de fumaça. Hein? Sinal de fumaça. Mas sinal de fumaça não pode, né? Porque nós estamos não pode. O Ibama. De lá de Belém? Danos. Não pode fazer fumaça. Vamos deixar a brincadeira de lado. Não, porque isso não pode acontecer, né? Não pode acontecer. Bom, vamos lá. Então, sem negócios no Brasil hoje? João, pela manhã não teve ninguém indicando negócio, o mercado de balcão abriu a semana com posições, balcão mantendo a posição da sexta-feira de tarde. Aí, vamos dizer assim, balcão gaúcho ali, começa aí com 123 nas missões até 127,50 ali pertinho do Porto Rio Grande. Já está ali no clube a questão dos balcões, o pessoal de prêmio nos apontou de manhã que não querem abrir prêmio porque vai esperar amanhã, quando o mercado abrir lá em Chicago, porque agora terminou o vazio sanitário aqui no Brasil, eles já vão começar a olhar para o clima, com chuva, sem chuva. Tudo isso vai interferir. Amanhã parece-me que é quase um ano novo do mercado de Chicago, João, porque China continua fora, mas agora nós entramos no mercado climático do Brasil, que vai interferir também lá em Chicago. Pois é. Bom, mais informações sobre os prêmios, sobre as negociações. Ainda hoje você viu o telefone aí, 199-9813-2915, 199-9813-2915. Você cai para dentro do clube e tem informações. Para nós não tem feriado, madrugada, só mandando informação para que o senhor e a senhora sejam os produtores rurais mais bem informados do nosso Brasil. O Neymar Fensky, do oeste de Santa Catarina, dizendo que ele tem negócio lá. Para ele, a soja subiu 1 pila. Foi para 122. Já o milho não tem jeito, morreu no 59. Depois a gente fala do milho. Muito bem. Claro que é tudo muito devagar, né? Não, vai passar a tarde. Vai pescar isso, Vladimir? Vamos pescar? Não, as cotações em geral de balcão, o Rio Grande do Sul aumentou 50 centavos. Algumas praças de Santa Catarina, Paraná, São Paulo também aumentaram 50 centavos a R$1 em relação à sexta-feira, porque o mercado da sexta-feira ele fechou em alta lá em Chicago, e o mercado refletindo isso hoje. Pequena alta, né, João? Em princípio é mais uma correção técnica no mercado, atualizando os valores, né? Porque na sexta-feira o mercado de Chicago até o meio do pregão estava negativo. No final ele acabou fechando positivo de 4 a 6 pontos. Né? Ok. Bom, para nós o que importa é que a primavera está aí. Vamos mostrar um show de peso, mas antes deixa eu mostrar a chuva. Vamos falar de chuva. Depois o IP. Chuvas. Olha o mapa de chuva para o Rio Grande do Sul. Olha o que vem aí para o Rio Grande do Sul. É uma semana seca, uma semana com chuva. O pessoal não consegue plantar desse jeito. A terra lá no Rio Grande do Sul está muito fria para plantar. Mas mesmo assim estão insistindo. Pode deixar a tela aí. Olha o que nos reserva Santa Maria. Essa é uma previsão para os próximos 8 dias. 120 milímetros no acumulado. Pelotas, 91. Passo Fundo, no entanto, 34. Mas o centro do Rio Grande do Sul para baixo, né? Lá na campanha, 120 milímetros baixo. E sabe o que vai ter no Rio Grande do Sul, Vladimir? 3 episódios de frio. O Agrotempo fez os mapas de frio. O primeiro, quando é? Dia 10 de setembro. Onde vai o frio? Não é para nós, não. Mas lá pega o Rio Grande do Sul, pega o Paraguai, vem da Argentina. Essa frente
no dia 10 de setembro. Tem outra frente de frio no Rio Grande do Sul, segundo o Agrotempo, prevista para o dia 14 de setembro. Ó, já dá uma subidinha, pega bem o Paraguai de novo, o Rio Grande do Sul, essas áreas vermelhas é frio de gelar, de rengar Cusco, como é que eles dizem, e tem o frio do dia 27 de setembro. Setembro vai ser frio. Ó, esse é, apesar de que está muito longe, mas a projeção de hoje para dia 27 mostra isso. Ó. Essas áreas vermelhas são de geadas para 27 de setembro. Olha, isso é setembro. Agora, ao mesmo tempo, entraram as chuvas, né? Nós já mostramos chuvas lá no oeste de Mato Grosso, choveu no oeste, choveu no leste, choveu no sul, está chovendo no norte, mas o centrão mesmo, nada, seco. Mostra aí a chuva lá do Mato Grosso, o Gleidson. Vamos mostrar de novo? A chuva lá de Campos de Julho. Derrubou Você conhece Campos de Julho? Tem aquele portal. Olha o portal lá da chuva. Olha o que a chuva fez, Vlamir. Chuva com vento, hein, João Batista? Chuva com vento. Chuva com vento. Essa é a chuva do caju, João. É a chuva do caju, essa aí. E permite, autoriza o plantio? Acho que não, né? Olha, dependendo do volume que ela vem, né, João? Porque se o produtor tá com uma palhada boa e ela vier aí de 40, 80 milímetros, 100 milímetros, já tem alguns que colocam a semente no chão, sim, porque se não tiver um intervalo muito grande aí para nova frente de chuva, já dá a largada de plantio, que vai depender lá como é que tá o vazio deles, é um pouquinho para frente, nas próximas semanas o vazio, né? Tá. O Paraná está libertado, autorizado para plantar a partir de hoje, mas já pode. Será que tem água suficiente para plantar no oeste do Paraná, principalmente? No oeste andou chovendo aí nos últimos dias, já os produtores de manhã, eu estava conversando ali na região de Cascavel e Toledo, já tem produtor plantando ali, João. Então, correndo com o plantio. Só que eles estão com medo dessa previsão que pode ter geada ainda depois do dia 15 desse mês aqui. Ainda tem um risco de geada, ver como é que o produtor tem que administrar a indústria dele a céu aberto. É bom ficar atento porque é Laninha, está começando Laninha, e Laninha chove muito lá em cima, vai ter o Atlântico ajudando o Rio Grande do Sul, mas o Paraná, Mato Grosso do Sul, é bom ficar esperto, hein? Bom, quem avisa, amigo é. Agora, a primavera está aí, olha que beleza, o show de imagens que nós estamos recebendo de ipês floridos por todo o Brasil. Vamos começar, qual é o ipê primeiro que nós vamos mostrar? De Tumbiara, do Wilson Ribeiro, olha que beleza. Né? São várias espécies de ipês, né? Tem ipês Caraíba, tem ipê do Cerrado, que beleza. Vai mostrando, Gleidson, qual é o próximo? Vamos lá. Olha, que é? Esse daí de onde é? Moema, Minas Gerais, o Hernani Gontijo, é um paredão de ipês, cara. Tá bonito aqui, viu, o Vlamir? Aqui o meu Mojimirim, aqui, essa região aqui, que começa o Cerrado lá para cima. E agora o Érico Poser, aqui de Olambra, ele passou pela minha região, teve ali em Mojimirim. Na volta ele começou a fotografar os ipês, porque são muito fascinantes, né? Exuberantes. Olha, que amaro. Como o Brasil é bonito, hein, Vlamir? Olha. É lindo, né, João Batista? Os meus ipês ainda não floriram lá. Eu tenho uns pés de ipê também. Até agora não saiu flor, porque a nossa região é muito fria e alta, né? Então ela demora um pouco mais. Tá, e você sabe que junto com as flores, as mangueiras... Você tem mangueira aí, não tem, Gleidson? As flores das mangueiras lá de onde é isso? Mostra para mim. Deixa eu ver as flores das mangueiras. Foi o Marinho. Sim, o Marinho. Não, o Ildefonso. O Ildefonso Alzec, meu amigo de Dr. Camargo. Aliás, eu estou colocando o Ildefonso na minha propaganda que eu estou fazendo do clube, como ele é um dos primeiros a entrar. Então, o Ildefonso mandou para a gente as floradas de manga lá no oeste do Paraná, em Dr. Camargo. A minha aqui também está arrebentando. As manguinhas já apareceram, já botaram as manguinhas de fora aqui, as minhas mangueiras, Vlamir. E olha, sabe o que reapareceu aqui para nós? As abelhas Jataí. Olha essas imagens da Jataí aqui, formando colmeia aqui na porta da minha casa. Olha que beleza.
Então, essas são as jataís, né, que são abelhas sem ferrão, uma maravilha. Ela só prende no cabelo da gente, mas dá um mel fantástico. Agora, olha que nos mandaram lá do Rio Grande do Sul, de Cruz Alta. Lá tem plantio de carinata, que é a prima da canola. O Vlamir vai falar já para a gente. Mas olha o que a carinata faz. Ela atrai abelha. E o pessoal botou, né, colmeias ao longo de uma plantação. Veja esse vídeo. Cada pouco uma abelha visita a flor. É um vai e vem de abelha na lavoura aí. Isso é muito, muito bom, né? A gente observa que as abelhas agora em pouco tempo já aumentaram o tamanho da colônia. Então isso aí é um sinal que elas estão trabalhando, né? Estão fazendo a função dela, trazendo o alimento para dentro da colmeia e, em consequência disso, fazendo a polinização cruzada. Isso para a lavoura é um espetáculo, né? Porque existe um investimento tão grande na área de adubação, própria correção de solo, tudo para tentar atingir o maior potencial de produção, né? E hoje, sem a abelha na lavoura, todo mundo já sabe que não tem como se produzir praticamente, né? Não é que não tem, vai se produzir, mas em uma escala menor. Hoje na produção da própria soja já está existindo a polinização, né? Por falta de abelhas na região, né? Então hoje já se tem esse trabalho aí e o pessoal está aderindo cada vez mais, cada ano mais, para fazer esse serviço e a gente como apicultor aí disponibiliza dessas colmeias aí para alugar, né, para fazer esse serviço. E uma maneira aí, ó, é fazer com que a gente consiga fazer esse serviço aí, consiga botar mais produção, né? Trazer uma rentabilidade até mesmo para o apicultor e para o produtor, que com certeza o produtor ainda será o mais beneficiado na história, né? Nesse local aqui tem, acho que 50 e poucas colmeias, hein? E mais 2 pontos que foi botar na lavoura, hein? Olha o que tem de abelha, rapaz. Então, 3 coisas, né? Primeiro, carinata. Carinata parece crotalária, mas ela é uma parente da canola, produz óleo, certo, Dom Vlamir? Exatamente, a carinata é uma prima da canola, também é uma oleaginosa, produz um óleo de excelente qualidade, ele é muito usado na indústria da aviação. E ele hoje também é uma alternativa, né, da área dos biocombustíveis, né? A carinata é espetacular aí para como a cultura alternativa no sul aí, principalmente, né, João? Muito bem. E aí tem a história das abelhas, né? Você viu? Baita enxame de abelhas, tal, tudo direitinho. Aí a abelha, a colmeia é levada para as áreas de soja, Vlamir? É isso que o rapaz estava dizendo ali, o apicultor? Olha, João, hoje já tem estudos mostrando que o produtor que tem criação de abelha e plantio de soja, ela melhora a produtividade da soja aí de 10, 15, 20% em função de que ela consegue melhorar o desempenho da pegada da flor, né? Onde que melhora a formação de vagem, forma mais vagens, né? E isso é meio geral, né? Pois é flor, mesmo que a planta soja, a própria carinata, ela tem uma fertilização autótoma, né? Por conta própria, mas a carinata, ela aumenta em 50% a produtividade quando você coloca abelhas. A soja se fala em 15%, 20%, poderia, mas já conseguindo aumentar 10%, João, e você fazer mel ainda, então veja que situação importante e boa, né? Mas a soja também, já muita gente produtor pequeno e médio que tem a condição, ele já começa a olhar como alternativa também, né, João? Então, é agricultura, se reinventando, né? Tem que se reinventar, produzir mel e soja na mesma área, né? Muito bem, esses vídeos estão no nosso grupo, lá no Clube do Tempo e Dinheiro, o grupo de sustentabilidade. Veja na íntegra, aprendam. Né? Quem estiver no grupo pode, né, copiar e mandar para frente, é muito bonito, né? Entre lá no clube, 19998132915. É um show, 7 dias grátis, você vai gostar muito, né?
E, claro, atenção para o mercado, mas sem Nova York, sem Chicago, nós estamos na idade da pedra hoje, é um exemplo, né? Serve de exemplo. Vlamir, antes de encerrar, vamos passar o milho também. Me dá o mercado de milho, como é que nós estamos? Quer ver o preço, Gleidson? Tem preço aí? Como é que parou o milho? Então vamos lá. Tem milho no Brasil, né? Chicago parou setembro a 3,98, março 4,38, são duas referências que fecharam na sexta-feira. Já na B3, opa, está melhorando. Setembro 65,47, novembro 69,58, janeiro R$ 71,99, março R$ 73,70. Fala, Vlamir. Olha, João, a B3 ela está com correção pequena, né, mínima, né, mas o mercado já está muito cauteloso essa questão que amanhã começa o julgamento, né, João? O mercado está acreditando que o dólar vai ficar nervoso. O mercado está desconfiado que vem alguma novidade dos Estados Unidos também essa semana. É uma semana que o câmbio deve ficar um pouco mais nervoso, ele vinha calmo nas semanas anteriores. E isso pode refletir aí positivamente no milho, né? Porque dólar podendo pressionar, ele pode ajudar o milho, pode ajudar a soja. A soja nas últimas 2 semanas veio sentindo a pressão negativa nos prêmios, mas o milho aparentemente ele parou de cair, né? Ele está começando a dar sinais de que pode melhorar um pouquinho, né? E lá em Chicago volta ao normal amanhã. Vamos ver como é que ele vai voltar aí depois do feriadão, mas a safra americana vai se definindo sem grandes problemas por lá, né? Semana passada se mostrou aí o Fred, né, com as imagens de lá dos Estados Unidos, as lavouras estão andando dentro do normal, a safra cheia, safra recorde. Então, mais calmo lá em Chicago, mas aqui no Brasil o mercado aparentemente parou de cair, né? Essa é a boa notícia para o produtor de milho. Você tem Chicago aí, Gleidson? Tem o Fred aí em Chicago? Porque um segundo ele está mostrando. O Fred circulou, está subindo, está andando lá pelo meio oeste norte-americano. A equipe do Jonas, da Elaine Valdez já voltaram, mas o Fred ficou lá, a fotinha de Chicago, né? Só um. Olha o Fred em cima de Chicago, legal. Agora sim, volta a Chicago aí, Gleidson. O Lula não reconhece essa potência, né? Acho que bacana é ser pobre. Bom, Vlamir, então, assim, o que fazer com o milho? Qual é a expectativa de reabertura para amanhã? Olha, João, o mercado brasileiro ele vai começar a reagir aos poucos, internamente, né? Porque agora nós vamos ter mais demanda de exportação de milho. E é uma semana, e nas próximas 2 semanas nós vamos ter talvez um mercado de câmbio um pouco mais nervoso, né, João? Então, isso pode ajudar aí nas posições de milho no Porto, né? O Porto, semana passada, trabalhava de 66 a 67, as posições de setembro, outubro. Vamos ver, é possível que o Porto comece a pagar até um pouco mais agora nesses próximos dias, agora depois do feriadão americano. Muito bem, deixa eu mostrar aqui então o vídeo dos gaúchos que teimam, apesar da terra estar fria, em plantar o milho lá no Rio Grande do Sul. Vamos para Santo Augusto. O Jacques Roberto Mulick nos mandou o plantio deles de milho lá em Santo Augusto, Rio Grande do Sul. Veja aí. Fala, João Batista! Pessoal do Tempo e Dinheiro! Vamos plantar milho, João Batista! Jacques Roberto Mulick, Santo Augusto, Rio Grande do Sul, 29 de agosto de 2025. Vamos plantar milho porque milho vai valer dinheiro. Rio Grande do Sul só produz 60% da sua necessidade. E nós estamos aí produzindo milho para ganhar dinheiro. Abraço a todos! Jacques Mulick, esse sabe, hein? Tá indo no rumo certo, hein, Vladimir? João, ele tá certo, né? Porque o Rio Grande do Sul é um estado carente, né? Não consegue atender a demanda interna. Ele depende de milho do Paraná, do Mato Grosso do Sul, do Paraguai. E automaticamente o milho sempre vale mais ali no Rio Grande do Sul que nas demais regiões, né? E o plantio tá andando lá nas missões gaúchas. O pessoal já tá plantando aí faz 2, 3 semanas. Então já tem milho já nascido. Mas essas regiões que estão em plantio lá no Rio Grande do Sul são regiões menos arriscadas, né? De menor risco de geada, né, João? São regiões mais quentes e o risco é menor. Aqui no Paraná, no sudoeste do Paraná, já está plantando milho também em bom ritmo. Mas as regiões onde geralmente as geadas são
menos agressivas, né? Nas regiões ainda mais altas do sul do Paraná, Santa Catarina e parte do Rio Grande do Sul, ali naquela região de Vacaria, ainda não tá no plantio, não. Muito bem. Fechamos com o Vlamir Brandalize, vai passar a régua do mercado, que tudo vai se movimentar amanhã, porque acho que vamos imperar, o bom senso vai imperar aqui nesse nosso país, né? Apesar da ignomínia dessa semana, dessa farsa que nós vamos ter nessa semana, mas temos certeza que nós vamos conversar com o Trump, ele vai perceber que é importante ter o Brasil como aliado e não vai judiar da gente, que é a nossa esperança. Passa a régua, Vlamir. É isso aí, João Batista. Tomara que o Trump seja um cara de bom senso e não venha trazer problemas maiores que a gente já tem, né? A gente já tem bastante aqui dentro. E na quarta-feira e quinta-feira nós estamos lá em Chapecó, João Batista. Vamos falar diretamente lá de Santa Catarina. Você mostrou previsão de chuva lá para quarta e quinta-feira em Chapecó. Nós vamos estar por lá também. Então tá bom, você vai nos relatando aí e amanhã a gente se vê com o mercado andando, com certeza. E vamos em frente, Vlamir Brandalize. É isso aí, João Batista. Semana apenas começando. Começa efetivamente amanhã. Até amanhã. Tá. E daqui a pouco o Paulo Moura falando dessa farsa aí que vai começar amanhã em Brasília. Bom, não tem preço do trigo, né? Vou chamar... Tá parado? Você tem os preços do trigo aí, Gleidson? Como é que pararam os preços do trigo? Porque eu vou chamar o Sérgio Braga... setembro 5,18, março 5,52, maio 5,63, foi o movimento, últimos contratos da sexta-feira, e agora só amanhã. Vamos saber dos preços do HF, dos hortifrutis, que é plantado no Brasil de norte a sul, de leste a oeste, é a base da agricultura. Sérgio Braga, o HF no ar. Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. São feita pelo CPEA, com apoio da LS Tractor. Começamos com a média do preço do leite pago, a média Brasil. Vamos lá, a cotação direto na tela, as cotações dos hortifrutis e também do leite. Está aí, média Brasil ficou em R$ 2,62 mais 36, captado no mês de julho. Ovo branco, Recife, CIF, a caixa de 30 dúzias a R$ 151,40. Cebola amarela híbrida tipo 2, Irecê região, saca de 20 quilos a R$ 18. Tem o tomate salada longa-vida 2A, a caixa aberta em venda nova do imigrante, a R$ 48,33. A laranja pera em São Paulo, a R$ 57,64. Lembrando, mais uma vez, que os hortifrutis têm a apuração do CPEA e o apoio da LS Tractor, João. A nossa enquete, porque eu vou falar com o Paulo Moura já, né? Eu tenho 4 itens para falar com o Paulo Moura. 1, absolvição. É possível acreditar em absolvição? Porque seus juízes, seus advogados, você tem lá 12 advogados. Seus advogados são de altos coturnos. Aliás, vou prestar muita atenção na defesa que será feita do ex-presidente Jair Bolsonaro amanhã. Vai ser o momento que eu mais vou assistir. Vou prestar atenção. Então, eu falei 4 itens. Absolvição, a legitimidade desse julgamento, a questão da falta de prova e a possibilidade do indulto do Tarcísio. Então, nós estamos perguntando na enquete, você pode votar, entre no YouTube, no celular é mais fácil, vote na nossa enquete. Sobre o julgamento de Bolsonaro, 2 pontos. 1, ele terá um julgamento justo. Pode encher a tela, Gleidson. Ele terá um julgamento justo, isento. Primeira alternativa. 2, não há provas, só indícios. Por isso, é a alternativa 3. Com isso, ele será inocentado, vai ter uma boa defesa, que beleza. Porém, aí, no item 4 é o julgamento final. Esse julgamento será uma farsa. Julgamento farsesco. Como é que está a prévia? 680 votos até o momento. Terá um julgamento justo, 6%. Não há provas, 11%. Será inocentado, 2%. O pessoal não está acreditando, hein? Julgamento será uma farsa, 81%. Por favor, entre no YouTube, votem para registrar sua posição e para nos ajudar aqui na nossa edição, na nossa editoria, no nosso norte. Vamos falar agora com o professor Paulo Moura? Posso chamar? Paulo Moura já está conosco. Boa tarde, professor. Boa tarde, João. Boa tarde aos amigos do Tempo e Dinheiro. Bom, você viu aí a nossa enquete, né? O pessoal está... 81% das pessoas que votaram
que estão assistindo o nosso programa, que já votaram, estão dizendo que 81% será uma farsa. Mas temos os advogados, então temos que acreditar na absolvição. Você fica... É duro colocar isso para você, mas tem que colocar. Qual é a sua opinião aí nessa minha enquete, Paulo? Eu estou com a sabedoria popular, João. A percepção generalizada no país, isso não é só da direita brasileira, é que se trata de um julgamento de cartas marcadas. Eu já vi colunistas de político da grande imprensa usando esta expressão, julgamento de cartas marcadas. Todo mundo já sabe o resultado, mas eles têm que manter o teatro, né, para legitimar a decisão, para mostrar para o mundo que aqui existe, aspas, uma democracia, né, e que aqui se faz justiça, quando a gente sabe que não é nada disso. Ô Paulo, vem cá, Paulo, só entre nós. O advogado de defesa do Lula vai jogar o Bolsonaro. Como é que ele vai votar? Qual é a imparcialidade desse sujeito? Não é só ele, né? O Dino foi ministro do Lula. O Lula falou com orgulho de que Flávio Dino é o primeiro comunista na Suprema Corte Brasileira. O Alexandre de Moraes é vítima, delegado de polícia, procurador e juiz ao mesmo tempo, né? O julgamento está completamente comprometido desde a origem, né? Ele tem vício de origem naqueles inquéritos do fim do mundo, naqueles inquéritos intermináveis abertos pela corte, que não poderiam ser abertos pela corte, precisaria ser estimulado pelo Ministério Público, né? É o que diz a lei. No entanto, eles, se valendo de uma brecha no regimento, abriram os inquéritos e não pararam mais, né? Inquérito atrás de inquérito aberto pela corte, num processo completamente viciado, que todo mundo já sabe qual vai ser o resultado. O senador Rogério Marinho está colocando um vídeo lembrando, olha, antes da eleição do Bolsonaro em 22, né? A eleição do Bolsonaro foi em 2018. 2018. Ele já dizia assim, nós precisamos ter eleições limpas, com comprovação. Pode ter ser eletrônica, mas tem que ter uma prova dos votos para a gente conferir. Ele já falava isso antes. O Rogério Marinho tem um vídeo circulando hoje dizendo exatamente a data, o momento, a discussão. Ora, é por causa disso que ele foi fazer essa defesa, falando no Palácio do Planalto, convidou os embaixadores para ouvir essa colocação, essa reclamação do Bolsonaro contra as urnas eletrônicas. É por isso que ele está sendo julgado e vai ser condenado. Enquanto isso, o Trump está dizendo a mesma coisa hoje. Não, nós precisamos ter eleições com papel, eleição do papel. Ele não quer mais eletrônica lá nos Estados Unidos, muito menos votos pelo correio, que seria a grande origem dessa farsa também que acontece na eleição americana. Mas por causa disso vão condená-los, professor? Na verdade, essa questão dos embaixadores foi a causa da inelegibilidade do presidente. Não é isso que está sendo julgado, né? O que está sendo julgado é a acusação de uma suposta tentativa de golpe de Estado e não se sustenta nas provas. Há uma dispersão de iniciativas que aconteceram no entorno do presidente, mas não há nenhuma prova de vinculação do presidente com os acontecimentos que o julgamento tenta imputar a ele, né? Então, o que nós vamos ver é a pirotecnia, é a tentativa de fazer conexões em relação àquilo o que não há conexão, né? A tal da minuta do golpe, por exemplo, aquela que seria a minuta definitiva do golpe, ela não apareceu materialmente em nenhum momento do processo. Os documentos que são ditos como sendo a tal minuta do golpe, né, um documento encontrado com Anderson Torres, sem assinatura, que está mais nos considerando, um outro documento encontrado no WhatsApp do delator, né? E nada disso tem relação com aquela que seria a suposta minuta que teria sido apresentada pelo Bolsonaro aos generais e que nunca redundou numa decisão de golpe de Estado. E mesmo assim, pelos considerandos dessa suposta minuta, o que havia ali eram conjecturas, eram especulações, era a tentativa de encontrar alguma saída constitucional para questionar o resultado da eleição.
E é por isso que ele está sendo julgado, é por isso que certamente ele será condenado, embora sem provas concretas contra ele. Sem provas, indícios. Sabe essa história de sem provas? Não vou falar que qualquer advogado sabe disso, não, nada disso. Eu me lembro, na minha infância, certamente na sua, quando a gente jogava bola na molecada, né? O pau quebrava, aí o moleque xingava a mãe do outro. Aí eu me lembro de que o menino ofendido voltou, meteu o dedo no nariz do cara e falou: "Você tem provas?" Eu falei: nossa, fiquei surpreso com essa arguição, mostre as provas. Cara, o professor, não é possível, nós já estamos muito bem vividos. Cadê as provas? Indícios são provas, professor Paulo? Na verdade, estão tentando forçar a mão, né? Como eu disse, tentando estabelecer nexos onde não há nexo, né? Que houve muita loucura produzida naqueles dias, né? Houve, né? A tal da Operação Punhal Verde e Amarelo, na qual constariam ali iniciativas de matar Lula, de matar Alexandre de Moraes, de matar o Alckmin, mas nada disso tem conexão com o presidente Bolsonaro. Pelas investigações até agora, o que parece que esses tais quides pretos estariam envolvidos na incitação da população para invadir os prédios do Palácio Planalto, do Congresso Nacional, do STF, e, repito, nada disso apresenta nenhuma conexão com o presidente Bolsonaro, não há nenhuma voz de comando do presidente, não há nenhum documento, não há conversa de WhatsApp no celular do presidente, não há nada que vincule o presidente às loucuras que muita gente fez naqueles dias, né? Mas, enfim, infelizmente é o que temos, vamos ter que assistir esse espetáculo deprimente e torcer para que futuramente a gente consiga aprovar uma anistia que inocente, de fato, os inocentes. Tá, duas coisas, então. Portanto, ele será condenado, não adianta conversa, milhares de páginas, não adianta o pessoal sair nas ruas, ele será condenado na sua concepção. O pessoal tem que sair às ruas, João. Isso é muito importante. É muito importante para que o sistema veja que o presidente Bolsonaro está forte, continua tendo um apoio maciço da opinião pública brasileira. É muito importante que o mundo veja o povo brasileiro nas ruas. A nossa luta não acaba com a prisão do presidente Bolsonaro. Pelo contrário, nós temos que intensificá-la. Não podemos entregar o Brasil para essa gente, temos que recuperar o Brasil para a democracia, para a liberdade, para os valores patrióticos, e é por isso que eu espero que todo mundo esteja nas ruas no dia 7 de setembro. Eu vou a São Paulo mais uma vez, vou entregar aos seguidores do meu canal uma reportagem completa sobre a manifestação do 7 de setembro, já estou com a passagem comprada, com o hotel reservado, já desde do início de agosto, né? Eu voltei da manifestação anterior, do dia 3 de agosto, e já me preparei para ir para essa do 7 de setembro. Nós não podemos jogar toalha, João. Temos que seguir nas ruas e nas redes sociais lutando pelo Brasil. Muito bem, eu continuo contando com você, aplaudindo a sua posição corajosa, como sempre, um homem sensato, você que me orienta aqui, que me dá o norte. O Paulo é que colabora com o Clube do Tempo e Dinheiro, colocando lá, fazendo praticamente uma editoria sozinho de política lá no clube. Entre no clube para você assistir e ver as notícias e acompanhar o professor Paulo, ou entre direto no canal do YouTube do professor Paulo, o Dextra, para você ser o produtor rural, o brasileiro muito bem informado pelo trabalho incessante desse grande brasileiro chamado Paulo Moura. Entre no Dextra, colabore com ele, porque ele vai continuar colaborando comigo aqui, com a graça de Deus. Professor Paulo, muito obrigado mais uma vez. Obrigado pela oportunidade, João, sempre à disposição aí de ti e dos espectadores do Tempo e Dinheiro. Voz sensata de Paulo Moura aqui no Tempo e Dinheiro. Muito obrigado. Vou devolver para o Sérgio Braga, porque agora queremos saber as notícias do café sem Nova York, hein, Sérgio? Notícias do Café. Oferecimento Clube do Tempo e Dinheiro. Seja assinante e ganhe 7 dias grátis.
Sem as referências das bolsas dos Estados Unidos, Chicago, Nova York, aliás, Nova York com as negociações com café arábica, apenas as negociações com café robusta fizeram parte do mercado nesta segunda-feira, no dia primeiro dia útil de setembro. Tá aí, fechou com lado positivo, uma ligeira alta de 0,15%, cotada a tonelada a $4.815. Portanto, café robusta na Bolsa de Londres, novembro, fechou a $4.815 por tonelada, ligeira alta, repito, de 0,15%. Nas negociações da B3, provavelmente não devem ter evoluído, porque nós temos o feriado na Bolsa de Nova York ligada, ou B3 ligada diretamente às negociações de Nova York. Esse foi o resultado da última sexta-feira, também subiu 2,28% a 386,10. Na B3, vamos dar uma olhadinha, Gleidson, se tem negócios na B3? Esse aí foi o fechamento da Bolsa de Nova York na última sexta-feira, do lado positivo, todas as posições subiram. Vamos dar uma olhadinha na Bolsa B3, das sacas em dólares. Nesse momento, olha, teve até um negócio ali registrado às 13h49, os últimos negócios aí a $469, recuou 0,85%, e o março, $469,45, sem referência, não abriu negócios nas negociações do café em Nova York, por causa do feriado, e na B3 apenas algumas referências. Vamos saber do Bruno Labs o que acontece no mercado do café. Boa tarde, Bruno. Olá, amigos cafeicultores! Vocês estão bem? Como que passaram o final de semana? Eu espero que bem. 1º de setembro, hoje é feriado em Nova York, não temos a Bolsa do Arábica, apenas o Conilon trabalha sozinho, sem força, num mercado bastante esticado já. Bom, setembro começa com as indústrias reajustando suas tabelas de venda, pessoal. Pois é, 10% em média a partir de hoje já. É a indústria reagindo mais rápido desta vez às atuais altas do mercado de café nas bolsas. Mas lembre-se, o repasse pelas indústrias ele é sempre mais lento do que o mercado anda. E no ano passado, poucos se lembram, mas eles levaram muito mais tempo a reajustar sua tabela. Na época gerou até uma falsa impressão de que a demanda por café, digo lá no consumidor, não caía mesmo com o mercado subindo. Só que, desta vez, o mercado não permite mais este luxo, não é mesmo? Portanto, indústrias reajustando já a partir de hoje. Se o mercado seguir subindo, novos reajustes serão necessários à frente, e isto sim, eu preciso falar, deverá pressionar a demanda. A venda das indústrias, pessoal, caiu bastante quando o café chegou ali nas gôndolas por perto de R$40, algumas até passaram dos R$40. Eu soube de casos, não muito tempo atrás, de 50% de queda nas vendas por parte dessas indústrias. Isso, naquela época, fez as indústrias passarem a comprar menos no mercado interno, ou seja, demandar menos café, matéria-prima, por conta das vendas baixas, por conta dos cafés muito caros na gôndola. Alguém se lembra disso? Poucos se lembram, né? Mas não faz tanto tempo assim. No fim, o que eu quero dizer é o seguinte, o que sempre importa e o que a gente tem que focar é sempre na oferta e na demanda. Portanto, muita atenção a isso a partir daqui. Gostou do conteúdo? Me siga nas redes sociais. Um forte abraço para vocês. Fiquem com Deus e até amanhã. Obrigado, Bruno. Olha, sempre lembrando as orientações do Bruno. Tá bom o preço? Trava. Trave no papel, trave na bolsa. Deixa o café livre para você negociar a hora que você precisar, mas o preço tem que travar. Aprendam a fazer isso. Aprendam também a fazer política, né? Porque quem não faz política é dirigido por quem sabe fazer e gosta de política. Precisamos votar bem para senador, porque o governador Tarcísio, que vai ser provavelmente o candidato da direita, dos bolsonaristas, também dos conservadores na eleição do ano que vem, com a prisão do Bolsonaro, está dizendo, caso eleito, o primeiro ato é decretar o indulto do Bolsonaro. Mas tem o STF, que pode derrubar o indulto do presidente, como fez com o próprio Bolsonaro.
entendeu? Por isso que a gente tem que votar para senador. Aí senador muda o STF. Acaba com essa palhaçada, essa farsa que vai acontecer amanhã, que nos faz ficar, né, enojado do que a gente vai ver a partir de amanhã, mas precisamos, como disse o professor Paulo Moura, ficar atento. Por isso que nós estamos perguntando para você. Vamos rapidamente a uma outra parcial da nossa enquete. Como é que nós estamos? Estamos com 733 votos. Pessoal, vocês têm mais uns 5 minutos para votar. Entre no YouTube e votem. Nós estamos perguntando, será sobre o julgamento de Bolsonaro, alternativa 1, ele terá um julgamento justo, isento, 7% está dizendo isso. Não há provas, 11%. Será inocentado, em consequência, 2%. O julgamento será uma farsa, 80% dos telespectadores do Tempo e Dinheiro, que representa o grosso, né? A maioria do agro brasileiro que está conosco aqui, sendo representado nessa enquete. Entre no YouTube, votem, depois volte para a sua plataforma de preferência. Vamos agora às notícias da pecuária. Sérgio Braga. Foco das atenções nesse mês de setembro, lembrando que no mês de agosto houve uma recuperação, pelo menos das cotações no mercado do boi gordo. O indicador CPE-Exalc subiu 5,49%, quase 5,5%, fechou a 310,50. Também houve uma pequena recuperação dos preços da reposição, no caso o bezerro, média, Mato Grosso do Sul, segundo o CPE, a R$ 2.891,76, teve uma alta no acumulado do mês de 2,72%. Hoje, lá na B3, o que a gente observa são negociações do lado positivo, todas elas vinham do lado positivo, só o vencimento mais curto, setembro, inverteu mão agora, a 316,95, recua 0,09%. Arroba negociada para outubro, 323,95, 0,19 de alta. Novembro, 329,45, 0,26 também de alta. O dezembro, 331,85, alta de 0,23%. Na apuração hoje da Scott Consultoria, entre 32 praças pesquisadas, 3 subiram, 3 caíram. São Paulo, Barretos, Araçatuba, 307,50, boi comum já descontado a prazo. Santa Catarina, arroba negociada, 310,50. Oeste do Maranhão, 282,50. Triângulo Mineiro, 290,50. Próxima tela, mais 4 praças. Começando por Minas Gerais também. Belo Horizonte, 295,50. Minas Gerais ao norte, 290,50, 285,50 na região sul de Minas, e Alagoas, a média do estado, de 285,50. Vamos direto ao CPEA, vamos falar sobre o boi gordo, expectativa para essa abertura de mês, setembro. Tiago Bernardino, boa tarde. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro, boa tarde. Tiago Bernardino, coordenador de pecuária do CPEA. Segunda-feira, dia 1º de setembro, começando aí a semana e mais um mês com expectativas mais positivas para o mercado do boi gordo. Mercado esse que fechou o mês de agosto, a média dos 5 últimos dias, média móvel do CPEA 310,95, então ao redor dos seus 311. A gente vem já observando muitos negócios a 315, 320, muitas vezes a prazo, mas negócios já saindo nesse patamar, que é o que o mercado futuro vem sinalizando para o mês de setembro, ao redor dos seus R$ 317. Sexta-feira um pouquinho abaixo, tinha fechado na quinta-feira 318 para setembro, fechou um pouquinho abaixo dos 317, mas já na manhã de hoje já sendo negociado a 317, 317,50. Então é um mercado que sinaliza um aquecimento, pelo menos aqui no curto prazo, tem uma dinâmica de maior consumo, melhores vendas, assim como as exportações vindo muito bem. Então, a lógica do mercado para essas primeiras semanas sim, é de valorização, dado até mesmo as escalas mais reduzidas da indústria frigorífica. Ponto de atenção, evidentemente, ficar olhando o câmbio, as questões em termos de segunda quinzena do consumo doméstico, mas principalmente também um bom momento de grãos, a relação de troca muito favorável, pensando até para os próximos meses. Mas a expectativa, segundo semestre, e ainda mais a mudança climática, a gente tem um cenário aí mais favorável para a pecuária em termos de oferta e valorização de preço para as próximas semanas.
Uma boa semana para todos. Amanhã a gente volta com mais informação, com uma dinâmica maior do mercado entre terça e quinta-feira. Grande abraço. É um luxo ter o Thiago Bernardino conosco aqui, né? Um dos melhores analistas de pecuária do Brasil, Thiago Bernardino, coordenador do CPEA, né? Sabe tudo, tem todas as informações ali, é um privilégio. Portanto, nós estamos recortando todo o material de hoje, incluindo o Thiago Bernardino, e subindo nas nossas mídias, para você ser o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. Tem ainda um material exclusivo que nós vamos mostrar aqui para vocês sobre a operação do IBAMA no sul do Pará. Continua aquele terror, por mais que a Justiça tenha dado 30 dias, ordenado que parassem com a operação, não houve paralisação, coisa nenhuma, o terror continua. Os soldados do IBAMA, armados com serras elétricas, estão arrebentando com os currais que estão ali no Castelo do Sonho, sul do Pará. Nós vamos mostrar esse vídeo para vocês. Enquanto isso, aproveite para votar. Dá a última piscadinha aí, é o último momento para você, a última chance para você votar na enquete que nós estamos perguntando como é que será o julgamento do Bolsonaro. Ele terá um julgamento justo, 7%, não aprova, 10%, será inocentado para 2%, o julgamento será uma farsa, 80%, 748 votos. Você tem mais aí um minutinho para votar. Se você não fez, é só dar um clique ali na nossa pesquisa, vá no YouTube, né? Entre no YouTube pelo celular, é mais fácil ainda, manifeste a sua opinião e a gente vai deixar registrado. No meio do vídeo, o Davi da Luz vai fechar e mandar para o YouTube encerrar a enquete. Vamos agora ver o vídeo da ação dos homens do IBAMA, né, do Lula, do Governo do Amor, lá no sul do Pará, na região do Castelo dos Sonhos. Castelo dos Sonhos. Olha o que virou o sonho do pessoal. Mostra aí, Gleidson. Vocês acham que é fácil, gente? Ficou só eu aqui, ó. Olha o que fizeram com a mangueira aí. Acabaram com tudo. O IBAMA. Sabe o que é com tudo? Olha. Isso é um povo covarde, cara. Que faz isso. Olha o barracão. Derrubaram tudo pro chão. Olha. Arame. Tudo jogado aqui, cortaram tudo. Olha bem. Isso é o Brasil que nós quer, né? Que o povo quer, né? Olha só. Vocês viram só como que é as coisas? O trabalhador não tem mais valor, não. Olha as coisas aqui onde que ponharem. Quebrarem a placa. Olha. Isso é uma covardia. Isso aí é. Olha aqui. Aqui no Pará. Nossa Senhora. Coisa horrível. Não, o que eu vou dizer? Nossa, que coisa, que covardia. Hein, Lula? Que covardia, hein, Lula? Pensou? Foi para isso que você fez toda essa movimentação aí, Lula? Covarde. Vamos ver como é que fechou a nossa enquete. 750 votos, o julgamento será uma farsa, 80%. Não aprova, além disso, só indício, 10%. Já tem gente que acha que ele vai ter um julgamento justo, isento, 6%. E outros mais ainda esperançosos, 2%, acho que ele será inocentado. A ignomínia vai ficar registrada. Eu digo para vocês, sabe, assim, eu tenho muita dificuldade de fazer esse programa, vocês sabem como é que é, né? Enfrentando tudo e todos. Minha família se exaure, né? Mas a gente tem a tranquilidade. Chegar à noite, botar a cabeça no travesseiro e dormir, chamada paz dos justos. Mas esse pessoal, não só esses juízes injustos, cruéis, mas principalmente esse governo, e quem os apoia, a justiça será feita. Não sei, não acredito em justiça divina, eu tenho certeza que essa justiça será feita aqui na terra. O tempo é o senhor da razão.
Muito obrigado. Vamos continuar assistindo. Amanhã a gente volta com o seu apoio, com a sua atenção, com o seu carinho. Viva o Brasil e vamos em frente. O Clube do Tempo e Dinheiro agora se transformou numa comunidade de informação. Temos à sua disposição 15 editorias para que você seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. O Clube do Tempo e Dinheiro é editado por jornalistas experientes. Por isso, o nosso convite ao senhor e à senhora, entrem também no clube, seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro, para que o senhor e a senhora sejam os produtores rurais mais bem informados do meu Brasil. E vamos em frente.